meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje eu tô um pouquinho rouca e, assim, vamos que vamos. No momento que eu tô gravando essa história, hoje é terça de carnaval e eu estou em Conceição do Mato Dentro, que é uma região que tem muitas cachoeiras. Aqui é muito lindo. E assim, gente, nada é comparado a isso aqui, sabe? De onde eu venho, eu moro num lugar onde passa muito carro, onde faz muito barulho. E aqui só tem o barulho dos pássaros, grilos, sapo, sabe? Inclusive agora acabou de sair um pássaro da árvore, então talvez fique aí os ruídos desses animais no fundo desse áudio. Mas, gente, delícia. A qualidade de vida de uma pessoa que mora num lugar desse é infinitamente maior do que uma pessoa que mora em uma cidade que é 100% acelerada, sabe? Mas tem gente que gosta. E eu dou parabéns pra quem consegue, sabe? Eu estou gravando, esse sou eu, porque tiveram ouvintes que falaram que queria saber um pouco mais sobre mim, que eu falasse um pouquinho, então por isso que eu estou gravando, né, pra falar um pouco mais sobre isso. E assim, falando rapidinho um pouquinho de onde eu tô agora, pra quem não conhece, Conceição do Mato Dentro fica numa região que fica perto de Cerro, Diamantina, 160 quilômetros de distância de Belo Horizonte. É uma cidade que tem uma mineradora, então ela tem sim um certo tipo de desenvolvimento, mas tem muitas belezas naturais. Tem cerca de 40.000 habitantes, tem muitas cachoeiras na região e também fica perto da Serra do Cipó, onde estarei indo pra lá também na quarta-feira. Amanhã, né? É isso? É. Então, assim, gente, é uma região muito tranquila, muito boa e eu gosto muito disso, né? Trazendo um pouco aí das coisas a respeito de mim mesma. Eu gosto muito de fazer isso, gente. É uma paz, é uma tranquilidade. Às vezes você demora pra fazer uma trilha pra chegar numa cachoeira, mas quando você chega lá, compensa muita coisa. Eu entendo que não é todo mundo que gosta e que também não é todo mundo que às vezes consegue ter esse acesso, porque tem cachoeiras que elas realmente têm um acesso mais difícil. E aí, se for um idoso, né, ou dependendo, né, da pessoa, não consegue chegar até lá, mas, gente, é vista incrível, sabe? Uma vista incrível, você chega, você tem uma paz, e eu gosto de entrar na água mesmo, né? Eu ficar só olhando, pra mim, não vale. Minha namorada, ela gosta de ir pra ficar olhando. Eu gosto de entrar, eu gosto de dar tibum na água. Então, as cachoeiras que mais me impressionam são aquelas que eu consigo realmente entrar. Tem muita cachoeira que tem a cor escura por causa das composições, né, que tem dentro da própria água, e pedras escuras também, mas muitas são claras. Bom, tô falando demais aqui a respeito de Conceição, mas dá uma pesquisada aí pra quem curte, que quem sabe vocês gostam aí. Bom, além dessa vida de cachoeira e natureza, que vocês sabem que eu gosto muito, eu tô um pouco rouca, então por isso que eu tô falando mais assim, um pouco mais baixinho. A gente veio pra cá na sexta, então por isso que a voz tá um pouco assim. Teve gente pedindo pra eu falar um pouco mais sobre mim, de coisas que eu gosto e tal, então eu vou falando coisas aleatórias, tá? Primeiro uma coisa que eu queria falar pra vocês também, que é assim, às vezes eu acho que as pessoas que me ouvem vai me achar bitolada, meio doida das ideias, mas eu acho que às vezes a gente tem certas sensibilidades, certas mediunidades. Eu acredito que eu tenho um certo tipo de mediunidade, só que eu nunca desenvolvi isso, nem mesmo, né, no centro espírita e tal, justamente por eu também ter um pouco de medo. Então, tipo assim, eu desde nova, eu sou muito medrosa quanto a ver coisas. Meu irmão sempre foi muito de ver filmes de terror perto de mim. E eu ficava com ele, né, para os meus pais trabalharem quando ele era mais velho, e eu sempre fiquei com muito medo desses filmes de terror, então eu sempre tive medo de assombração. Gente, eu lembro que eu era, tipo, não sei, né, eu era pré-adolescente, assim, quando lançou aquele Atividade Paranormal. Gente, eu assisti aquilo e por ter aquela percepção de câmera caseira, de parecer que aquilo era real,
aquilo me deu um medo tão grande, eu tinha tanto medo de ter algum espírito em algum lugar que puxasse minha perna, que fizesse alguma coisa desse tipo, sabe. Então toda a vida, desde nova, eu sempre pedi muito pra Deus, para o universo, enfim, pra que eu não visse nada, que eu não queria ver nada. Mas eu tenho uma coisa dentro de mim, meio que uma intuição, algo que eu, assim, penso, sabe. Então, na época da pandemia, na verdade antes disso, quando foi mais ou menos em 2017, 2018, eu falei isso inclusive pra minha mãe. Eu virei pra minha mãe e falei: "Mãe, eu tenho a impressão que o ano de 2020, ou seja, 2020 ainda estava lá na frente, né. Falei: "Eu tenho a impressão sobre o ano de 2020 que algo muito grande vai acontecer, mas que eu não sei o quê". E minha mãe, uma pessoa muito religiosa, falava assim: "Vai orar, né, pra Deus ter misericórdia, a gente não sabe, e tal". E aí eu falava com os meus amigos também, eu lembro que eu comentava pra eles e todo mundo às vezes falava: "Ai, não é nada e tal". Mas eu tinha aquela sensação e quanto mais 2020 chegava, se aproximava, eu tinha uma sensação, só que eu lembro que essa sensação, não sei se era algo bom ou ruim, eu só tinha uma sensação que algo ia acontecer, não algo específico se era algo bom ou ruim. Chegou 2020, aconteceu a pandemia. Aí eu fiquei assim: "Nossa, coisa estranha, né". Aí quando foi, eu tinha uma impressão também sobre 2023, sobre o final do ano de 2023, que algo estava se aproximando. E assim, pra quem acredita em reencarnação, esse tipo de coisa, existe também, né, a teoria e tal, que a gente acredita que antes da gente vir pra essa terra, a gente já sabe mais ou menos, os percursos que a gente vai passar, as coisas que a gente vai ter aqui nessa terra e que a gente meio que aceita isso, né, a gente entende que isso vai acontecer e que a gente vai estar aqui para isso, mesmo que agora a gente não entenda muito bem o motivo disso, mas ali naquele momento a gente aceita esses termos. Então quando essas coisas vão se aproximando, meio que a nossa alma já entende que a gente vai passar por aquilo, né. Bom, com relação a 2023, eu sempre brinco com isso, né, não sei quem que vai acreditar ou não, mas que eu e minha namorada, a gente tem uma relação muito boa e a gente costuma brincar que é de outras vidas, porque a forma como a gente se encontrou, a forma como a gente se conectou, quando eu conheci ela, parecia assim, alguém que eu sentia falta há muito tempo e que eu encontrei, sabe? Foi uma conexão logo de cara que deu muito certo. E a gente se encontrou no final de 2023. Então tem essa questão, né? Essa parte aí. Então, as coisas vão passando assim, eu vou tendo certas intuições. E infelizmente eu tenho algumas intuições sobre o ano de 2027 e o ano de 2030, que eu não sei explicar o que que é. Não sei se é algo bom ou ruim, mas eu tenho a impressão que coisas importantes e grandiosas vão acontecer nesses anos, né, de 2027 e 2030. E eu fico pensando, com toda essa devastação que o ser humano faz, esse desmatamento, sabe, com essas coisas que as grandes indústrias costumam fazer e às vezes colocar a culpa, é lógico, né, eu acho que até por educação, a gente deve recolher nosso lixo, a gente deve fazer as coisas, isso é óbvio, né. Mas eu acho que a grande mídia, ela tenta colocar a culpa, grande mídia que eu falo assim gente, a forma como a gente recebe ali as informações, né. Colocar como se a culpa do aquecimento global fosse nossa, né. A gente, cada ser humano, dependendo da forma que vive, a gente gera muito lixo? Gera. Mas a maior parte da culpa do aquecimento global que vem rolando e das coisas que acontecem no planeta, vem das grandes indústrias, sabe. Dos grandiosíssimos multimilionários aí, que acabam soltando muita fumaça, muita coisa tóxica. Quantas empresas, gente, nossa, milhares de empresas que jogam seus resíduos químicos em riachos, sabe? Esse tipo de coisa. A gente sabe, né, das empresas que tiveram aí grandes devastações com produto químico, como o mercúrio e tal, em grandes rios, que inclusive veio para a região aqui onde eu moro. Então, assim, eh, as grandes indústrias têm muito mais impacto do que a gente e também conseguiriam fazer muito mais, com impacto muito mais positivo do que a gente. Mas enfim, isso é papo para outro dia. E eu fico preocupada, sabe, de o mundo não estar mais se sustentando.
2027, 2030 serem anos turbulentos por causa disso. E isso é muito triste. Então, é isso, eu só queria deixar registrado aqui pra vocês. Que mais que eu vou falar sobre mim hoje? Coisas aleatórias, tá, gente? Que eu amo. Eu sou uma pessoa que eu sou muito olfativa. Eu lembro de muita coisa através do cheiro. A minha memória olfativa é assim, ai gente, eu amo, sabe. Sentir o cheiro de alguém que você gosta. Minha mãe tinha um cheirinho tão bom só dela, sabe. Mesmo assim, não é perfume, não é perfume, era um cheiro da pessoa, sabe. E eu amo coisinhas com cheiro também, então eu sou uma pessoa que eu gosto de incenso, eu amo perfume. Ai gente, dentro do meu guarda-roupa deve ter mais de 10 perfumes por aí. Eu amo perfume, eu amo sair cheirosa, cremes perfumados, óleo corporal perfumado, sabonetes que têm um cheiro perfumado. Sabe esses sabonetes que você compra ele, tipo assim, Natura, Boticário, que são sabonetes que o perfume exala. Você toma banho no banheiro, quando você volta no banheiro, aquele cheiro daquele sabonete perfumado. Delícia, eu amo. Eu amo difusores que você sai espalhando pela casa, que fica com aquele cheirinho mais gostoso, sabe. Aqueles sprays de cheirinho que você joga na casa também, eu acho delícia. Existe perfume pra cabelo também, que eu amo, que você joga o cabelo assim, ó, e aquele perfume sai se espalhando, eu acho uma delícia. Tudo que é relacionado a cheiro pra deixar coisinhas cheirosas, você ter um banheiro cheiroso, você ter um ambiente da casa cheiroso, você chega na casa e sente aquele cheiro, sabe. Aquele amaciante perfumado. Gente, tudo que é relacionado a isso, eu amo, eu amo. Tudo que é nesse sentido, eu amo demais. Uma outra coisa que eu gosto bastante, vocês já sabem que é coisa relacionada ao mundo espiritual, minhas trilhas, você sabe que eu amo fazer. E eu preciso voltar a fazer algo que eu fazia muito, mas eu preciso retornar, que é a meditação, né. Fazer uma meditação que traz mais calma e tal, é algo muito legal também que eu curto muito. E agora, gente, eu tô numa fase, numa vibe, que eu quero hobbies diferentes, sabe. Então assim, eu tô com muita vontade de aprender a fazer crochê. Não sei, quem for crocheteira que me ouve fazendo crochê, ou que faz crochê e queira me dar dicas, queira me mandar lá no Instagram, lá no Telegram, pode falar. Eu quero aprender a fazer crochê, assim, não é aquela coisa: "Ai, eu tenho que aprender e ficar perfeita logo de cara, porque eu quero vender". Não, eu quero começar como um hobby mesmo, sabe. Eu vi algo muito legal, pesquisem aí no TikTok, é manta do tempo, que você vai fazendo a manta do tempo, conforme aquele dia tá tendo a variação de temperatura, você vai fazendo ali de acordo com as cores da manta. Gente, eu acho isso muito legal. A manta do tempo eu achei muito legal, mas também tem aqueles bichinhos, né, que eu esqueci o nome, não sei como é que se pronuncia, não vou nem tentar, porque senão eu vou falar errado. Aqueles bichinhos que tem gente que faz, sei lá, o ursinho Pooh, o Stitch, do Lilo e Stitch, fazem os bichinhos, né, tudo, eh, de crochê. Eu acho mó bonitinho, quero aprender a fazer também. E também, quero muito fazer como hobby mesmo, gente, que eu acho muito legal. Tá uma febre na internet, aí agora, que são coloridos. Fazer coloridos, tanto de canetinha quanto com lápis de colorir mesmo. Teve uma época que teve uma febre desses livros pra colorir também, há uns anos atrás, e agora voltou de novo, só que com livros com menos detalhes. Eu lembro que os livros pra colorir antigamente, eles tinham detalhes muito minuciosos, assim, inclusive eu tenho 2 livros pra colorir desse, que eu não terminei, na minha casa, mas agora os livros são maiores, você consegue colorir até com aquelas canetinhas. São uma espécie de marcadores, né, que você consegue fazer o colorido ali, e tem o lápis de cor também. Gente, se você vai no TikTok olhar, tem gente que faz cada desenho, sabe, e aí eles conseguem fazer, assim, um feixe de luz, faz diferente, coloca uns pontos brancos, que você olha para o desenho, fica muito legal, sabe. Tem uma de uma menininha abrindo a geladeira, e aí o pessoal colore de uma forma que fica a iluminação da geladeira no rosto, você consegue ver ali os pontos de sombreamento. Ai gente, eu acho muito legal, quero aprender a fazer também. Eu acho legal a gente ter um hobby, né. E eu li uma frase que fala que o ser humano ele precisa do trabalho, de ter algo pra ele ganhar dinheiro mesmo, ele precisa de um hobby pra ele poder extravasar, então um colorir, um crochê, que não necessariamente você vai ganhar dinheiro com aquilo, e também algo para o corpo, né. Então, você fazer trilha, você mexer com escalada, tem gente que gosta de bike, tem gente que gosta de correr, tem gente que já é de academia.
Então eu tô vendo isso aí também, que eu preciso movimentar mais o meu corpo todos os dias, pra ter esse outro hobby também, que eu acho muito legal, né. Eu vou falar só mais uma aqui, hoje, pra gente finalizar esse episódio que já está com 18 minutos de pura baboseira de mim falando, que é quem escuta, gente, o "É Sou Eu" é pra conhecer muito sobre mim mesmo, eu tô falando aleatoriedades aqui, assim, pra vocês conhecerem mais sobre mim, sobre minha história, sabe. Se é divertido ou não, não sei, se minha vida é chata, como eu já ouvi algumas pessoas falando e já comentaram, não sei, é o meu estilo de vida, é o meu jeitinho, e aqui eu não tô contando história, eu tô falando aleatoriedade sobre mim mesmo, né. E aí uma outra coisinha que eu gosto bastante, eu acho que muita gente já viu, que eu posto lá no Instagram, é sobre o quanto eu gosto de coisas saborizadas, sabe, drinks, líquidos. Eu amo, gente, coisas líquidas pra beber no canudinho, sabe. Então assim, ai, uma água saborizada de limão com um gelinho, e eu ali tomando num calorzinho, eu acho delícia. Amo milkshake, amo chá gelado. Amo drinks alcoólicos e não alcoólicos que sejam diferentes. Eu adoro ir em mercado diferente, por exemplo, aqui mesmo onde eu tô, eu já fui, né, em mercado pra ver, assim, o que que tem de bebida aqui, de drink que é diferente pra eu poder tomar. Aí eu escolho cervejas diferentes, cervejas artesanais da região pra eu poder tomar pra experimentar, algum drink diferente. Hoje em dia tá vendendo uns drinks diferentes alcoólicos em latinha, assim, que não tem nem nome direito, né, drink alcoólico, que são muito legais e que eu amo, assim, os drinks, sabe. E eu gosto de experimentar, eu adoro beber chá gelado com água com gás, gelo, aí às vezes, dependendo da bebida, eu coloco limão, dependendo da bebida, eu coloco só o chazinho mesmo, né. Tem bebida que a gente coloca um pouquinho de mel, tem bebida que a gente coloca laranja, e uma coisa, gente, que dá um toque especialzíssimo, é o manjericão. Gente, você chegar em casa e ter, assim, o manjericão já plantado lá em você e colher do próprio pé o manjericão pra poder colocar no seu drink ou em algum prato que você vai fazer, eu adoro ter plantinhas que também sejam funcionais, sabe. Alecrim, manjericão, hortelã. Ai, gente, delícia. Tomilho. Eu tenho que plantar esses outros, agora eu tô morando em apartamento, então fica mais difícil, mas eu adoro minhas plantinhas também. Inclusive tem no Instagram, nos destaques, eu já mostrei minhas plantinha, mostrei meus pets, que são coisas que eu gosto. Eu amo planta, gente. Amo planta, e é assim, delícia. E é isso, acho que eu já falei muita coisa hoje, falei sobre os drinks, falei sobre minhas aleatoriedades aí, e é isso, pra quem queria me conhecer um pouquinho melhor, mais pra frente eu falo mais um pouco sobre mim, de outras coisas que eu gosto, e é isso. Eu vou ficando por aqui, obrigada por ouvirem essa baboseira, esse "lá-lá-lá" da minha vida, e é isso, gente. Um beijo.